Olá, amadas e preciosas do Pai, tudo bem? Carol aqui. Vamos iniciar o nosso estudo de Gênesis, né? No princípio, como eu coloquei aí no nosso banner, quero te fazer esse convite de forma muito especial e carinhosa. E para darmos início ao nosso estudo, vamos entregar nas mãos do Altíssimo esse momento, porque eu tenho certeza absoluta de que será bênção não só na minha vida, mas também na sua vida. Então, Pai, nós entregamos este momento nas tuas mãos. Fala aos nossos corações. Espírito Santo nos guia em cada detalhe com tudo aquilo que precisa ser direcionado na nossa vida. Nos ensina, nos mostra o caminho. Nos coloque em seus braços para que possamos entender qual o propósito desse momento, deste projeto lindo, conduzindo cada dia, protegendo o nosso coração, a nossa mente, nos dando um direcionamento assertivo para que possamos transbordar todo e qualquer aprendizado na nossa vida e na vida das demais pessoas que estarão conosco. Pai, te peço por cada mulher que aqui estiver, por cada família, por cada pessoa que representa uma família aqui, e que esse estudo venha impactar daqui em diante, não somente nessas pessoas, mas nas gerações futuras também. Amém? Vamos lá, meus amores, Gênesis, né? Meu Deus, esse áudio vai ficar super extenso, não mais do que eu gostaria, porém, tentei de toda maneira resumir o máximo possível. Nesse primeiro áudio, nós não entraremos no primeiro capítulo, né? Vai ser um capítulo por dia, com muita paciência. A gente vai começar a leitura amanhã. Hoje nós estamos fazendo a abertura, mas, né? Então vai até o dia 6. Nós terminaremos no dia 5 de junho, mas acabará no dia 6, porque no dia 6 nós, enfim, vai ser uma surpresa aí para quem estiver interagindo. E não se esqueça que para você concorrer a uma Bíblia que eu vou fazer no sorteio desse estudo, você precisa interagir com cada conteúdo. Se você não conseguir interagir com tudo aqui no grupo, então interaja pelo menos com um áudio, tá bom? Para eu saber que você está participando, para anotar o seu nominho. E também para que você participe, para concorrer aí esse presente maravilhoso da BV Books, que é a Bíblia King James 1611, que é a ferramenta que eu estou utilizando para esse estudo, tá? Então vamos lá. As ferramentas que irei utilizar é a Bíblia King James 1611 com estudos Roman e as outras King James que eu tenho, que também são 611, tá bom? Faremos um mergulho profundo por 52 dias do livro de Gênesis, que nos relata coisas preciosas, das quais nos levam para outra dimensão, vão nos levar para outra dimensão, que é a criação. No hebraico, os livros são chamados pela palavra inicial deles. Ou seja, né, Gênesis, a palavra inicial desse livro no hebraico é Bereshit, que significa no princípio. E detalhe, né, isso aqui a gente pode estudar de uma forma muito mais específica, que daria um super assunto, mas não vem ao caso aqui, porque senão a gente vai fugir do foco, e enfim. Mas Gênesis, no hebraico, significa Bereshit, que significa, numa forma ali mais específica, no princípio. A gente consegue falar sobre isso por muitos e muitos dias, porque é muito profundo. Espero que nós tenhamos aí a oportunidade. Então, no hebraico, os livros são chamados pela sua palavra inicial, Bereshit, que é no início, no princípio. Tudo bem? Nesse estudo, deixaremos que o Espírito Santo nos conduza e, por isso, não mergulharemos nele de forma a desmembrar toda a história. Porque senão ia levar muito tempo, né? E aí ficaria muito mais fácil por uma live. Eu espero que a gente consiga fazer isso um dia, que demanda bastante tempo e muita entrega. Não que nesse estudo não tenha isso, mas nós levaríamos muito mais tempo. Porém, iremos nos dedicar a entender a criação e aplicar os ensinamentos e princípios no nosso dia a dia.
Então vamos lá, como estudar a Bíblia de uma forma, né, mais profunda? Eu enviei aqui no dia anterior um banner, né, falando um pouquinho, dando algumas dicas de como estudar, mas vamos falar melhor sobre eles? Você pode dividir aí o seu estudo em 5 etapas, mas nós vamos ilustrar de forma verbal, né, para ficar melhor para você entender essa jornada de estudo. Então, primeiro você vai fazer as malas, depois você vai ler os mapas, depois ler os sinais de trânsito, aprender a falar como os nativos e, por fim, voltar para casa. Como assim, Carol? O que isso significa? Fazer as malas. Você vai escolher a passagem, no caso, nós vamos escolher um capítulo por dia, certo? Depois você vai juntar as ferramentas. O que eu vou usar para poder fazer esse estudo? A Bíblia, um caderno. E eu vou orar por isso. Eu vou orar para que o Pai me guie, para que o Espírito Santo me guie. A etapa 2, que é ler os mapas, eu vou estudar o amplo contexto histórico do livro. Vou buscar ferramentas para entender o contexto. Eu vou estudar o gênero literário desse livro. Eu vou estudar o contexto literário imediato da passagem. Qual foi o contexto daquele momento para eu entender, né, como que é aquela região, como que é aquele povo, o que estava acontecendo. O terceiro passo, que é ler os sinais de trânsito, eu vou ler a passagem em diversas versões, se eu puder. Porque eu pedi para vocês, se vocês quiserem usar um aplicativo, eu uso o YouVersion, né? Que me dá ali acesso a várias versões. Fica fácil para você entender, né? Estudar de uma forma mais profunda. Lembrando que eu estou falando aqui de como estudar a palavra de uma forma mais profunda. Carol, não tem esses recursos. Usa o que você tem. E, por fim, nesse terceiro passo, faça o esboço. Né? Escreva ali o que você está entendendo e visualizando dentro daquela passagem que você escolheu em cada versão, as diferenças, o que você percebeu, enfim. Quarta etapa, aprenda a falar como nativa. Selecione as primeiras palavras de estudo, o que você está entendendo, as palavras de destaque, aquilo que mexeu com você. Consulte as ferramentas de estudo da palavra, consulte alguma concordância. Como assim? Quando você tem uma Bíblia, geralmente tem ali algumas especificações sobre aquela leitura, você está lendo aquele capítulo, o que eu tenho na minha Bíblia direcionando para aquele estudo? Você não sabe o que é isso? Peça ajuda, vá buscar conhecimento sobre aquelas palavras que você está lendo. Tem uma palavra mais difícil, uma palavra que você quer entender, o que significa? Olha, em outras versões ali são palavras diferentes, o que isso concorda uma com a outra? E por fim, volte para casa. Como assim? Identifique os principais pontos e princípios da passagem. Identifique como eles se dirigem ao contexto original e atual. Lembra que eu falei que a gente está ali, nós vamos ler Gênesis e trazer esses princípios e valores para o dia a dia? É isso, identificar como essa passagem se dirige do seu contexto original para o atual. Como é que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? E faça uma aplicação específica para a sua vida. Se você ler o banner que eu mandei ontem, com 5 dicas, você vai visualizar exatamente isso que eu acabei de ler, de uma maneira bem ilustrativa, de forma verbal, mas de uma maneira fácil para você entender no dia a dia. Então, se você fala, poxa, eu não entendi, foi nada o que você falou, vai lá naquele banner, que o resumo do que eu falei aqui é exatamente aquilo. Orar por isso, buscar o conhecimento, anotar as coisas mais importantes e pedir como é que eu posso aplicar o que eu aprendi aqui no meu dia a dia. E claro que por aqui a gente não vai conseguir fazer esse estudo mais profundo, né? Essa pausa, como eu acabei de mostrar para vocês, mas você pode. Então se dedique a isso. Por esse motivo que nós vamos fazer o estudo sem pressa, para que você possa mergulhar, sim, de uma forma profunda, mas você ainda consegue se dedicar de uma forma ainda melhor aí na sua casa. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu anotei, tá bom? Então, são as minhas palavras, eu estou lendo, mas precisei anotar para que eu não perca aí nenhuma informação para a sua jornada. Vamos falar um pouquinho de Gênesis? Os primeiros capítulos do 1 ao 11 são conhecidos como história primitiva, pois falam de eventos que ocorreram no passado distante, nas sombras do tempo primitivo. Os capítulos 12 ao 50 são chamados de história patriarcal,
pois relatam a vida dos pais fundadores de Israel, de Abraão a José. Da criação do mundo até José se estabelecer no Egito, todos os eventos ocorreram muito antes de Moisés nascer. Por esse ponto, só por esse ponto que eu acabei de falar, a gente conseguiria dar aí um super estudo, que também não vai ser possível abrir aqui, mas só dessa questão que eu falei da criação do mundo até José se estabelecer no Egito, todos os eventos ocorreram antes de Moisés. Mais para frente você vai entender um porquê que eu estou falando isso. Porém, só esse ponto que eu trouxe aqui, nós ficaríamos talvez dias falando sobre essa questão. Mas vamos seguir. Vamos entender sobre a autoria de Gênesis. Na era primitiva e na era patriarcal, tivemos histórias orais, das quais temos acesso até hoje, onde preservaram a história que é passada de geração a geração, mantendo conhecimentos históricos, eventos importantes, cultura e tudo que o Pai desejou que fosse entregue até os dias de hoje. Foram nessas eras também que tivemos os primeiros registros que trouxeram as histórias orais por escrito. Nesse processo, acredita-se que Moisés as registrou. Olha só. Nesse processo, acredita-se que foi Moisés que as registrou, formando assim o famoso Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia, ou a Torá. Resumindo, os 5 primeiros livros das Escrituras foram mantidos e preservados de forma oral, até que se pudesse registrar e se manteve até os dias de hoje. É importante relatar que a Bíblia inteira se conversa e todas as histórias se ligam e se confirmam. Quando estudamos teologia, a gente pode entender um pouco melhor sobre isso, mas por hora, saiba, você que está escutando esse áudio, tenha plena convicção de que o Espírito Santo do Pai, o Espírito do Pai, que conduziu todo o processo, inclusive o fato de você estar aqui. Isso é tão. Conforme a gente for estudando, vocês vão vendo o quanto que isso é muito profundo. Também vale ressaltar que aquilo que se escreveu lá atrás se manteve até os dias de hoje. E o que muda são as maneiras de entendimentos culturais. Por isso que hoje nós temos várias versões de Bíblia, né? Para que a palavra seja adequada do entendimento patriarcal para os dias de hoje. E justamente por essa questão que eu escolhi o quê? A Bíblia King James para estudo, porque ela carrega uma certa originalidade do que temos de mais antigo. Eu lembro que quando eu iniciava a fase mais profunda ali de intimidade com o Pai, eu pesquisei bastante uma ferramenta para que eu pudesse ter ali acesso a um tipo de estudo que eu estava procurando, que eu gosto de fazer, e foi ela que eu encontrei. Por isso que eu fui direto na fonte e pedi para que o presente que eu queria dar para vocês fosse uma King James, tá? Eu vou mandar para vocês um material bem pequeno, um PDF, para vocês entenderem melhor sobre essa Bíblia. O livro de Gênesis nos permite ver o início de uma grande variedade de realidades que moldam a nossa existência diária. A criação do universo, do planeta Terra, as origens da vida vegetal e animal, as origens dos seres humanos, do casamento, das famílias, das nações, da indústria, da expressão artística, do ritual religioso, da profecia, do pecado, da lei, do crime, dos conflitos, punições e da morte. O mais interessante é que o meu perfil do Instagram, que se chama A Palavra Se Fez, o seu nome casa com o sentido de Gênesis. Olha isso, amadas. Pois se você ler João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, verá ele relatando o princípio como a palavra que estava com o Pai. E a palavra se fez verbo, ação, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada teria sido feito. Esse princípio, a palavra, a criação,
a criação que se fez por meio do Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Isso é muito profundo. Ele já estava lá e tudo foi criado por ele. Quando você ler em Gênesis a afirmação haja luz, haja o verbo, era ele projetando e criando. Meu Deus, na sua criação, no fôlego de vida, a existência veio da ação dele. O Pai criou a vida e toda a vida permeia em Cristo. E você está aqui por meio dele, porque de lá até aqui, a palavra, o verbo, está vivo e se fez e se faz. Eu ficaria aqui, meu Pai do céu, falando por horas disso. Busque no íntimo do seu coração aí para entender melhor ainda sobre isso que eu acabei de dizer. E quais as mensagens principais e o propósito desse livro? A criação, a vida humana, o pecado e o pacto. Nós estamos acabando, viu? Gênesis lança fundamentos para tudo que lemos e conhecemos por experiência nas Escrituras. Gênesis nos permite saber e compreender de onde tudo começou e nos revela o propósito original do Pai para a humanidade. A contribuição de Gênesis é gigantesca e é uma narrativa. Você irá encontrar de onde viemos, como chegamos no estado de queda, os primórdios da obra graciosa do Pai, em nosso favor, os fundamentos do pacto de Deus com Israel, a entrega da lei que liga esse pacto e uma genealogia histórica com a criação e a história humana. Vamos mergulhar juntas? Afinal, juntas somos igreja. Com amor, Carol.